Olá pessoal! Dessa vez vim trazer para vocês a indicação de 10 novelas mexicanas inesquecíveis. Aquelas novelas que marcaram ao longo da vida. E eu lhe digo, novela mexicana não é só dramalhão, é também romance, aventura e muitas situações inusitadas que acontecem nas novelas. Eu posso dizer que eu gosto bastante das novelas mexicanas. E algumas delas me marcaram, então eu selecionei aqui 10, pelo menos. Foi difícil eu escolher, né, ter essa lista aqui, mas são novelas que me acompanharam ao longo do tempo. Então, são novelas com artistas bem conhecidos, como por exemplo Alvorada. É uma novela de 2005 com os atores Fernando Colunga e Lucero. E essa novela vai contar a história de Maria Hipólita, que é uma garota que termina se casando com um homem e esse casamento meio que não dá certo. E uma noite ela termina sendo, vamos dizer assim, ela recebe a visita de um homem que ela não conhece, ela imagina que era seu marido, e termina engravidando dele. E aí a gente vai descobrindo ao longo da história o que foi que aconteceu para que ele fosse parar lá no quarto dela, o que é que ele fez para que isso acontecesse. E depois depois que ela descobre, ela começa a investigar quem seria esse homem, quem é o pai, né, do filho dela, e eles se apaixonam. Tem uma história de amor, de romance, de época, e que conta um pouquinho da história no México, mostrando, né, os locais. E é uma novela muito bonita, o tema, tudo. Uma novela bem interessante. A segunda que coloquei na lista é um pouquinho mais atual. Na verdade, essa novela que eu vou falar, ela já tem várias versões de Portugal, uma versão argentina, que é a novela Caí en Tentación, de 2017, com os atores Silvia Navarro, Adriana Louvlier, Gabriel Goto, e vai contar a história de amizade de dois casais que terminam se envolvendo. Eles começam, né, eles se conhecem por causa do acaso, né, e aí terminam se tornando amigos, estando próximos, e aí é quando acontece de um deles, né, se apaixonarem. E a gente vai vendo como é que isso acontece. Mesmo eles tendo um casamento, cada um deles um casamento sólido, com filhos, mesmo assim, eles terminam se apaixonando. E a história é contada em dois momentos. Um momento presente e um momento passado. E esses momentos eles se misturam. Porque é um acidente de carro, que depois a gente vai descobrir como foi que aconteceu, ele vai marcar essa história, ele vai trazer à tona muitas verdades que estavam ali escondidas. E é bem interessante, eu até pensei em fazer um vídeo falando sobre várias versões que tem dessa novela, e é bem interessante mesmo, vale a pena a gente conhecer a história de Caí en Tentación. A outra novela que marcou, e isso já há alguns anos, né, essa novela de 1993, que é Coração Selvagem, com os atores Diti González e Eduardo Palomo, e vai contar a história de Mônica e Juan del Diablo, que no caso Juan é um filho bastardo e que está em busca de justiça para o que aconteceu no passado com sua mãe, com sua vida, né? O que aconteceu ali. E nisso, depois que ele consegue um nome, um sobrenome, ele termina se casando com Mônica. E a gente vai descobrindo algumas intrigas, traição, romance, uma novela de época. A música é bem marcante, as músicas da novela, as roupas, aquela mostra, né, todas as fazendas, os locais. A novela é muito bonita. A outra novela que tá aqui na lista é Quando Me Enamoro, Quando Me Apaixono, que já passou no SBT até. Essa novela é de 2010, com os atores Silvia Navarro e Juan Soler. Nessa história, Jerônimo ele busca vingança por seu irmão e termina se envolvendo com Renata, imaginando que ela de alguma forma teria responsabilidade sobre a morte do irmão. Só que ele se apaixona por ela e vai descobrir que
muitos mistérios e situações ali que ele imaginava, não é bem assim. E muitas situações, a história, a música, tudo, fazendo com que a gente se apaixone também por aquele casal, por aquela história. A outra novela que também sou apaixonada é de Gitanas, ou Ciganas, essa é de 2004. Ela segue uma linha bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas novelas mexicanas. Eu digo pelo estilo, pela situação. Vamos falar sobre o povo cigano, sobre tradições que vão acontecer. A gente vê no elenco Dolores Heredia e Saúl Lizazo. Nessa história, Maria Salomé, ela termina se apaixonando por um homem que não é cigano. E isso vai contra as tradições. E nisso a gente descobre também alguns mistérios do passado, porque ela engravidou de um outro homem que não era cigano, e isso termina abalando, né, a sua família, abalando todas aquelas tradições que ela estava acostumada. E para piorar a situação, Juan, que é Saúl Lizazo, ele é um padre, então ele vai ter que escolher. É muito bonita a história. A outra novela mexicana que também eu gosto bastante, e essa vocês podem dizer que é um dramalhão, mas também que é uma história de amor, é La Madrasta, essa é de 2005, com os atores Vitória Rufo e César Évora. Vai contar a história de Maria, que vai parar na cadeia depois de um crime que acontece. Ela é condenada a um crime que ela não cometeu. Ela passa 20 anos na cadeia, depois ela sai e ela vai se vingar e fazer justiça por aquilo que aconteceu. E nisso está no meio Esteban, que é o marido dela, o pai dos filhos, e eles se separam. Então ela retorna agora como a madrasta, porque os filhos não sabem que ela é a verdadeira mãe. Ele mentiu para eles, né, contando que a mãe teria morrido, que justamente para não contar a história, né, verdadeira. E ela se torna novamente, né, ela se torna a madrasta dos filhos, e para resgatar também esse amor que ela ainda sente por Estevam. A história é interessante, tem várias versões já de outras, tanto mexicana como em outros países. Vale a pena conferir La Madrasta. A outra novela que também me marcou, essa é de 1992, é Maria Elena, com os atores Lucía Méndez e Eduardo Yanes. Nessa história, Maria Elena é uma garota que vai trabalhar numa empresa como secretária, mas se apaixona por um homem casado. E a gente vai vendo ao longo da história todos os problemas que Maria Helena vai ter que passar, justamente por estar apaixonada por um homem que ele é casado. O casamento não vai bem, mas mesmo assim ele não consegue se decidir durante um bom tempo, e isso termina trazendo problemas para a família dela, para a situação. E a gente vai vendo várias situações que acontecem quando existe um relacionamento, né, proibido, digamos assim. Outra novela que chama minha atenção bastante é Quinzeaneira, ou Meus 15 Anos. Na verdade, todas as novelas de Thalia eu já assisti e gostei. Essa novela é de 1987, com as atrizes, né, Thalia e Adela Noriega, e grande elenco. Vai contar histórias de Beatriz, Maricruz, e situações que são abordadas ao longo da história, falando sobre conflitos, período da adolescência, amores, traições, intrigas, situações que vão acontecer com as famílias, né, de Beatriz e de Maricruz. Elas são amigas, né, estudam na mesma escola, e cada uma vai viver um romance, vão viver histórias, conflitos desse período que é tão marcante, que é a adolescência. Então, meus 15 anos. Então, eles estão empolgadas, né? Elas estão empolgadas com a festa de 15 anos. Naquela época da novela, principalmente, tinha muito essa tradição de ter os bailes, as festas, para comemorar o aniversário. Uma outra novela que também me marcou muito é Salomé, essa de 2001, com a atriz Edith Gonzalez e o ator brasileiro Guy Ecker. Nessa novela conta a história de Fernanda Quiñones, que é Salomé. Ela trabalha no cabaré dançando e se apaixona por Júlio, que é um homem casado. A mulher de Júlio morre, Salomé tem um filho dele, os anos se passam, ela cria o filho e mais outras crianças na época como seus filhos,
E nisso, quando eles se reencontram, eles descobrem, né, ele descobre a verdade sobre o que aconteceu no passado e busca resgatar esse amor com Salomé. É realmente uma novela assim que é muito bonita, a música, as danças, realmente eu gostei bastante. Outra novela que eu gostei muito foi Simplesmente Maria, essa é de 1989, com Vitória Rufo e Jaime Garça. Na história, Maria é uma mulher simples do campo que vai para a cidade, começa a trabalhar na casa dos patrões dela, e daí ela tem uma reviravolta na vida depois que ela se apaixona por um rapaz, tem filho, e isso ela termina perdendo o filho. Ela termina tendo que superar vários, né? Ela vai ter que conseguir superar vários desafios. Ela se torna uma grande estilista, os anos se passam, eles se reencontram e muitas coisas vão acontecendo ao longo da história. É uma novela bonita, a música, tudo assim, é apaixonante. Eu gostei muito de assistir Simplesmente Maria. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Essas novelas dá pra encontrar na internet, em sites, em canais oficiais. Tá sempre passando também no SBT e em outros canais também. Então, assim, são novelas que marcaram, que vale a pena conferir pela curiosidade de ver esses atores, de conhecer mais sobre a cultura mexicana. E é muito interessante. Não só de Dramalhão vive as novelas mexicanas. E vocês, quais novelas mexicanas vocês gostam? Deixem nos comentários. Tem também sugestões de temas sobre novelas que eu poderia estar trazendo curiosidades aqui no canal, falando sobre alguma situação inusitada, alguma situação das novelas, para que a gente possa falar mais daquilo que a gente gosta, que é novela, série, filme. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!